A esposa renovada. E hoje eu estou vendo aqui que não é só a esposa, né? Tem o marido, tem muita gente aqui que precisa, né, ouvir essa palavra. E nós, todos os dias da nossa vida, enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos buscar esse renovo para a nossa vida. Aleluia. Não existe tempo, né, de casa de crente. A cada dia, todos os dias, nós precisamos acordar e pedir o renovo do Espírito Santo para que possamos subsistir todas as aflições, todas as batalhas enfrentadas na nossa vida. Então, o versículo escolhido está em Isaías, capítulo 40, versículo 31, que diz assim: mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. A esposa renovada foi um tema bem sugestivo, escolhido para esses dias de meditação na palavra de Deus. E aí eu fui buscar o significado dessa palavra renovo, que significa tornar novo, melhorar, consertar, recomeçar e repetir. Tornar algo novo demonstra-nos que precisa haver algum reparo, uma melhora, um conserto, um recomeço, uma repetição. E quando Deus deu esta palavra ao profeta Isaías, que estava direcionado ao povo de Israel, que não se lembravam dos feitos de Deus e só reclamavam, Ele os fez olhar para a águia como exemplo para as suas vidas. E nesta noite eu quero colocar para os irmãos essas características da águia. Por que é que Deus deu essa ave tão exuberante para que ela pudesse ser vista por todos nós como exemplo? Vejamos as penas da águia. Elas possuem penas diferentes em seu corpo e cada uma delas possui uma função específica. Veja só. As penas que cobrem suas asas são chamadas de penas de cobertura. Elas são mais grossas para aguentar o quê? Para aguentar melhor o atrito com o vento e permitir um voo rápido. Aleluia. E o que é que nós aprendemos com a águia? Que nós precisamos de estar com uma cobertura especial. E essa orientação nós encontramos aonde? Na palavra de Deus. Está escrita lá em Efésios, capítulo 6, versículos 11 e 13, que diz: vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. É um renovo, irmãos. É um renovo. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem cessar. Penas especiais. Nós temos a armadura que Deus tem para nos dar. E onde nós buscamos isso? É estando na presença do Senhor. Tanto o homem quanto a mulher, nós precisamos estar buscando esse renovo todos os dias para a nossa vida, no meio da nossa família. E lá no livro de 1 Coríntios 16 e 11 diz: buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Não é só aqui na igreja, irmãs. Não é só no círculo de oração. Eu gosto de orar em todos os momentos. Mas tem aquelas pessoas que pensam que só vindo no círculo de oração é o suficiente. Não é. Você precisa estender esse momento de oração aqui no círculo de oração para a sua casa, para o seu dia a dia, estar constantemente na presença do Senhor. Infelizmente, muitas mulheres erram, ficam aqui orando, mas quando chegam em casa, perdem as estribeiras. Brigam, não têm paciência, tem que buscar o renovo, irmãs. Esse é o segredo, buscar o renovo no Senhor constantemente. O diabo, ele está ao nosso redor rugindo
como um leão. Ele não é o leão, porque aquele que está conosco é que é o leão de Judá. Jesus Cristo é esse que tem que fazer parte da nossa vida. Vamos buscar o renovo. Em Romanos 8, capítulo 8, versículo 31, diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Olha o segredo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Então, nós precisamos ter conosco essa cobertura mais grossa. Mulheres sensíveis demais perdem a paciência por qualquer coisa. Estão com as penas bem fininhas. É preciso buscar essa cobertura que só encontramos através da leitura da palavra de Deus e através da oração. É preciso ter equilíbrio. Essa deve ser a característica da mulher renovada. Equilíbrio, irmãs, equilíbrio. Equilíbrio, irmãos. É isso que o diabo, ele tenta fazer conosco o tempo todo, tirando a nossa paciência, fazendo com que a gente fale coisas que magoem o outro, e tomando atitudes que não são atitudes de quem serve ao Senhor. Mas todas as quintas-feiras aqui os irmãos receberão essa palavra maravilhosa, a vida do céu: esposas renovadas, mulheres renovadas, homens renovados, igrejas renovadas na presença do Senhor. Amém. E a visão da águia, como é a visão da águia? Elas enxergam 340 graus, enxergam distâncias que nós, os humanos, jamais conseguiríamos, com cores definidas em meio a pedras e florestas. E o que Deus quer que aprendamos com esta ave encantadora é uma visão espiritual aguçada. Olha que coisa linda. Em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E qual é o significado dessa palavra nécios? Que esse versículo em Efésios diz: nécio é uma pessoa desprovida de conhecimento, sem discernimento. Quantas famílias estão vivendo dentro desse contexto, desprovido de conhecimento e sem discernimento? O inimigo está fazendo ninho dentro da casa dele, e ele não tem o discernimento, não está vendo uma visão espiritual, entendendo que aquilo ali não pertence ao Senhor. Famílias renovadas, mulheres renovadas, homens renovados. Vamos abrir os nossos olhos enquanto é tempo. Não sejamos nécios e nem sem conhecimento. Vamos ler a palavra de Deus enquanto é tempo. Muitas mulheres perderam, estão perdendo a visão espiritual, mas hoje é dia de renovo. Hoje é dia de recomeço. Dia de renovo, dia de recomeço. Aleluia. E aonde está o segredo disso? Lá em Salmos 119, versículo 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aleluia, irmãos. Amém? Os irmãos estão comigo? Como diz o pastor Davi, estou repetindo o nosso pastor. Em Mateus capítulo... agora eu quero entrar aqui na audição da águia. Olha só que interessante. A águia, ela consegue escutar de longe o som de uma presa, além de conseguir diferenciar o som de outras aves que podem oferecer algum perigo. Aí eu faço essa pergunta: o que é que você está ouvindo em casa? Que som tem embalado a sua mente, sua casa, seus filhos? Será que lá só toca a música da sofrência? Será que está tocando lá o tal daquela música do Rio? Como é que é o nome, meu bem? Como é o nome do... Funk? Será que tem funk lá na sua casa? Será que só tem lá Chitãozinho, Chororó? Que é uma choradeira? É música de quem está olhando o outro, desejando o outro, achando que o marido está traindo? Infelizmente, minhas irmãs, essa é a realidade
de muitas famílias que se dizem cristãs. E muitas mulheres têm errado muito, permitindo que esse tipo de coisa entre na sua casa. Não é só música, não. São hábitos que o inimigo tem colocado. Os filhos vêm trazendo coisas ruins lá de fora. E a mãe fala, não vou fazer nada não, que tadinho, ele vai ficar traumatizado. Depois eu vou ter que gastar dinheiro com um psicólogo, deixa elezinho aí. E o diabo vai fazendo ninho. E infelizmente, a audição da águia. Por isso que Deus usou Isaías para falar, olhe para as águias. Contemple a águia, aprenda com a águia. A audição da águia. De longe ela ouve o barulho e ela consegue distinguir. Ela sabe se é um perigo para ela ou não. Minhas irmãs, meus irmãos, para que possamos ter essa visão, é necessário que estejamos aos pés do Senhor Jesus, juntamente com Ele, ouvindo no ouvido, ouvindo a palavra do Espírito Santo, porque não adianta o Espírito Santo querer falar com você, e você está distante sem ouvir, e ele fica aqui, oh minha filha, por quê? Por que você está caminhando por esse caminho? Eu quero te ajudar. E aquela filha só vai caminhando. Cada dia vai entrando mais ainda naquela turbulência de luta. E depois não consegue entender por que a luta está tão grande. E ela não consegue vencer. Jesus falou no mundo que nós teríamos aflições, mas que nós venceríamos. E só somos vencedores se tivermos Jesus conosco. Se Ele estiver do seu lado, lutando com você, aí você não vai vencer. Sozinho você não consegue. E Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25 diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu. Sabe por quê? Porque tinha seus alicerces na rocha. Tinha os seus alicerces na rocha. Onde você está construindo a estrutura da sua família, dos seus filhos, do seu relacionamento. Será que Jesus se faz presente lá? Será que você pode receber uma visita de surpresa do pastor da sua igreja? Como ele vai encontrar a sua casa? É difícil, né, irmãs? É difícil quando nós fazemos esse tipo de pergunta. Eu gostaria aqui de poder falar essas palavras para mães mais jovens. Porque isso a gente encontra muito hoje em dia, nos lares daquelas mamães que são mais jovens, que infelizmente se deixam levar pela orientação que o mundo está dando pelas redes sociais. E nós precisamos buscar a orientação que vem do céu, que é da Bíblia Sagrada e da oração. Outro detalhe da águia maravilhoso é que a águia não sente medo. A águia não sente medo. Meus irmãos, mesmo durante uma tempestade, elas não param. Elas usam o vento forte para alcançar mais altitude. E quantos crentes na hora da luta, o que faz? Eu vou desistir. Eu vou pegar o meu cartão de membro, eu vou lá, vou entregar para o pastor da igreja, que eu quero fazer umas coisas aqui que crente não faz. Eu vou agir, eu não vou esperar em nada não. A luta está vindo e ele quer agir com as suas próprias forças, com as suas ideias. E aí eu pergunto, como você tem se comportado diante das tempestades da vida? Aleluia! Hoje em dia é o que mais a gente vê. Pessoas, inclusive eu falo muito das mulheres, que mais me chama a atenção. Mas tem homens também que fazem isso. Eles vão para as redes sociais e lá expõem toda a sua vida. Irmãs da igreja que se brigou com um, brigou com outro, vai lá nas redes sociais e conta tudo. Depois no final ainda fala assim, pronto, falei.
achando que vai resolver. Será que vai resolver? Não vai. As pessoas que estão lá nas redes sociais não são os seus amigos. Mesmo aqueles que curtem, que colocam lá alguma mensagem para você, não são os seus amigos. Não vai resolver o seu problema. Você só vai ser motivo de chacota, de conversação. As pessoas vão se reunir e vai falar, você viu? Você viu o que a Maria fez? Olha, Maria foi lá, fez isso, fez aquilo, brigou com o marido, brigou com a sogra. E vai contando a sua história e daqui a pouco está todo mundo sabendo do que aconteceu na sua vida. E aí, no momento da tempestade, no momento da luta, você vai pedir socorro a quem? Aos seus amigos? Aos colegas de trabalho? É difícil, não é, irmãos? Mas Jesus é o nosso melhor amigo. Aleluia! Jesus é o seu melhor amigo. Não importa o que você esteja passando, qualquer nível da sua vida, Ele conhece, Ele esquadrinha os seus sentimentos, Ele sabe o que vai até a divisão da sua alma. Então, nesta noite, meus irmãos, é noite de recomeço, é noite de renovo, é noite de repetir. Repetir o quê? Aquele primeiro amor que você sentiu quando aceitou Jesus como seu Salvador. É esse primeiro amor que você precisa reativar, reavivar na sua vida. Não se deixe levar pela luta, porque Isaías 41, versículo 10 diz assim: por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Aleluia! Então o Senhor está conosco, o Senhor está na sua vida. E uma coisa interessante que me chamou a atenção sobre a águia: as águias não comem carnes mortas. As águias não comem carnes mortas. Que tipo de alimento espiritual você tem consumido? Que tipo de alimento você tem dado aos seus filhos? Tem deixado seus filhos em frente à televisão o tempo todo? Porque hoje, minhas irmãs, meus irmãos, nós não podemos nem confiar nos desenhos animados. Antigamente era Tom e Jerry, né, que a gente assistia. Era os Flintstones, não é? Minha época era isso. Época de muitos irmãos aqui. A Pantera Cor-de-Rosa. Mas agora são desenhos terríveis. Desenhos que tentam fazer uma lavagem cerebral na cabeça dos nossos filhos e dos nossos netos. E muitos pais nem assistem antes, deixam tudo por conta das crianças. E depois não sabe porque o filho chora quando está dormindo. Mãe, eu vi uma sombra lá no meu quarto. Mãe, eu quero dormir com você. Não sabe que o segredo está ali. Ela está permitindo coisas ruins dentro da sua casa. Carnes mortas. Carnes mortas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu pergunto hoje: será que você tem sido um pai, uma mãe permissivo? Uma mulher permissiva? Que para não criar caso, para se dar bem com seu filho adolescente, com seu filho jovem, você permite que certas coisas ruins entrem na sua casa? Eu aprendi na escola dominical, nós estamos estudando sobre o Sermão do Monte, eu aprendi que existe a raiva santa. Existe a raiva santa. Jesus, quando viu que haviam transformado a igreja em um mercado, ele chegou lá, ele não permitiu, né? Ele veio com um chicote e botou todo mundo para fora. E muitas mães estão permitindo que coisas ruins entrem na sua casa, para não ficarem com raiva. Minhas irmãs, sintam a partir de hoje essa raiva santa. Diga não ao diabo. Diga não. Ore por cada cômodo da sua casa, porque ali, da sua casa, habita também o Espírito Santo. Ele está onde nós estamos. Que Deus tenha misericórdia de todos nós.
Em 2 Pedro, versículo 2, 2 Pedro 2, versículo 2. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer. E olha o segredo, e ser salvos. Crescer e ser salvo. É isso que nós almejamos, é isso que nós queremos. Estamos servindo ao Senhor, não só porque queremos receber bênçãos, não. Nós queremos garantir a nossa salvação. E que você possa hoje sair daqui com esse renovo, com esse recomeço na sua vida, na sua casa. E que você possa dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor.